temos como texto principal o perdão dos pecados por intermédio de Cristo. A epígrafe do texto, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 está escrito assim: mas agora manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. E quando o assunto se trata, a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos que são conhecedores da palavra, sabem que existe um conteúdo muito profundo nos ensinamentos de Paulo à igreja de Roma. Paulo fala muito acerca da lei, dos profetas, de suas profecias, de um espírito que havia de adotar o homem que se arrependesse de seus pecados, para daí em diante ele pudesse ser guiado até a vida eterna. Irmãos, quando se trata do apóstolo Paulo, ou antigamente chamado por Saulo, podemos fazer aqui um rápido reconhecimento na sua biografia antes de entrarmos no tema principal da mensagem. Paulo foi um homem nascido na cidade de Tarso. Ele tinha filhos de judeus, o qual tiveram o privilégio de herdar também a cidadania romana, o qual originou os seus dois nomes no dia em que Paulo foi até a sinagoga ser circuncidado ao 8º dia. O que queria dizer o nome Saulo, para os hebreus o chamado Saulo, e para os romanos chamado Paulo. Interessante é que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo tinha ouvido falar muito bem da igreja que havia estabelecido em Roma, pois era anunciado por todo o mundo o crescimento da fé daqueles irmãos. E logo Paulo procura saber de que tipo de povo era composta aquela igreja. Então Paulo chega ao seu conhecimento de que era uma igreja que possivelmente havia ter sido estabelecida depois do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ou também provavelmente através de Priscila e Áquila, pessoas que já ouviram a mensagem do apóstolo e acharam através da fé que era necessário estabelecer uma igreja para Deus na cidade de Roma. Meus irmãos, vejam para vocês verem, Paulo, quando ele dá-se início à sua carta aos Romanos, ele dá-se início falando: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Como vocês podem ver, a Bíblia nos mostra que Paulo, ao dar início à sua carta aos Romanos, ele usa uma credencial. E enquanto eu meditava na carta aos Romanos, o Senhor me disse algo profundo no meu coração, de que quando um homem, ele ainda não é alcançado pela graça, os seus valores estão nas coisas naturais, irmão Rude. Mas quando um homem, ele se torna vítima da graça, das revelações das coisas sobrenaturais, e se torna um discípulo de Jesus Cristo, ele só tem uma prioridade na sua vida: as coisas espirituais. Paulo podia se apresentar na igreja de Roma, com toda a soberba a qual estava a seu favor, porque ele era rico em conhecimento. A Bíblia diz que Paulo era hebreu, filho de hebreia. Paulo, ele pertencia ao grupo dos fariseus. Paulo foi, logo aos 14 anos, já se tornou um homem ambicioso. Ele foi para Jerusalém para fazer uma faculdade, aonde ele teve acesso ao melhor professor de sua época, o Dr. Gamaliel. Paulo não se contentava apenas em conhecer as Escrituras, ele queria também os títulos. Paulo não queria ser chamado apenas de aluno de Gamaliel. Paulo queria ser reconhecido no meio do povo judaico como rabi, ou em outras traduções como mestre. O coração de Paulo almejava crescer dia a dia
em conhecimento, em poder. Paulo almejava posições. Mas o interessante é que Cristo falou ao meu coração que quando Paulo tem um encontro com Cristo Jesus na estrada de Damasco, ele percebe que tudo aquilo que ele foi torna-se nada, se comparado à revelação de Jesus Cristo em sua vida. Com as mesmas palavras, Paulo faz questão de escrever à igreja de Filipos, no seu capítulo 3, a partir do verso 6. Porque eu fui hebreu, filho de hebreia, fazia parte do sinédrio, fariseu. Depois que tive a revelação de Jesus Cristo em minha vida, tudo que eu passei se compara a esterco. O que Paulo quer dizer para mim e para você nessa noite, através da sua epístola, irmãos? Que por mais que o homem ganhe o mundo, se ele não tiver tido um encontro com Cristo Jesus, ele não vale nada. Tudo aquilo que ele conquistou não tem valor, irmãos. Pois nós estamos aqui, mas sabemos que não pertencemos a esse mundo. Existe coisa maior, mais profunda nos esperando. É o que o apóstolo diz, que as coisas grandes estão preparadas para aqueles que o amam. Irmãos, como Paulo chega ao conhecimento de que a igreja de Roma, ela está dividida entre gentios e também judeus. Paulo usa todo o seu conhecimento dos rituais judaicos e toda a lei para tentar convencer aqueles irmãos judeus de que somente o conhecimento não poderia salvá-los. Somente o ato da circuncisão não poderia salvá-los. Somente a promessa e o título de filho de Abraão não poderia salvá-los. Era necessário o arrependimento. Interessante que Paulo, como um grande evangelista, Paulo não passava o pano aonde havia sujeira. Paulo chegava e ia direto na ferida, ele ia na raiz do problema. Paulo dá-se início no capítulo 2 já da sua epístola, pegando os gentios, apontando as suas abominações e a sua reprova diante de Deus. É interessante, enquanto eu meditava, eu até comentava com a minha esposa, que nós como cristãos temos que tomar muito cuidado com o que desejamos, pois muitas das vezes o nosso irmão da direita, da esquerda, nem imagina o que estamos pensando, mas o Senhor tem acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos e ao mais íntimo do nosso coração. É interessante que Paulo fala sobre paixões infames, no capítulo 1, versículo 26. O que seria isso? Paulo diz que os gentios, ao ouvirem falar do nome de Deus, negaram o nome de Deus, tornando-se abomináveis a Deus, o que consequentemente foram abandonados por Deus. Pergunte por quê? Porque deram mais valor aos seus desejos pecaminosos do que fazer a vontade de Deus. E ali Paulo faz uma ilustração interessante, a qual eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero aqui trazer um exemplo para você, meus irmãos. Paulo fala que até nas abominações dos gentios manifesta-se a glória de Deus, irmão Rude. Eu li várias vezes, irmão Marco, para interpretar melhor, para não passar aquilo que não é correto aos nossos irmãos, pois sabemos o valor de uma palavra bem pregada num culto como hoje. A palavra sendo pregada com sinceridade, guiada pelo Espírito Santo, pode mudar a vida de uma pessoa. Foi assim comigo e foi com você. Outrora estávamos aí no meio escutando pessoas que oravam para pregar, que não subiam aqui de qualquer maneira, aonde facilitava o acesso ao Espírito Santo para poder trabalhar no nosso meio. Isso também nos traz, irmãos, ao entendimento de que como é necessário termos paz com Deus.
e longes do pecado, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Senão Deus não fazia aquela promessa em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou subir ao Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder e virtude. Por que Jesus falou isso, irmão Rude? Porque a obra de Deus, ela não pode fazer de maneira humana, ela é feita de maneira espiritual. Ou seja, sem o meu Espírito Santo, ninguém pode fazer nada. Era isso que Cristo estava ensinando. Meus irmãos, voltando aos Romanos, Paulo entra já com o conhecimento de que a igreja estava cheia de judeus. Então nada melhor para convencer um judeu do que a própria Escritura. Então ali Paulo fala: eu sou o servo de Jesus Cristo, aquele a qual foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, para que eles não tivessem dúvida. E ali eu imagino Paulo, não diz as Escrituras, digo eu, imagino Paulo levando ao conhecimento daqueles irmãos. Lembra do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2? Ele falou que haveria um dia o Salvador enviado por Deus, o qual nasceria na cidade de Belém. Porventura não se cumpriu nos evangelhos? Eu imagino o apóstolo Paulo falando, lembra do profeta Jeremias, o qual profetizou no seu livro, que o reino de Deus viria nessa terra, mas não viria como forma de força física. O reino de Deus viria através do Messias como um reino espiritual. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Todos aqueles que entenderam o sacrifício da cruz, se arrependeram de seus pecados verdadeiramente e foram adotados pelo Espírito Santo de Deus, já têm acesso livre ao reino dos céus. Irmãos, é possível viver nessa terra e ser um cidadão do céu? Sim. Como? Através da oração. Tire um exemplo de você mesmo. Fique uma semana sem dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Na semana seguinte você já vai estar vulnerável. Fique uma semana sem cultuar a Deus, sem louvar a Deus. Na semana seguinte, você já vai estar começando com pequenas mentiras, com pensamentos já que não são próprios de uma mente cristã. Analise por você mesmo. Existem muitas das vezes que a gente chega a um lugar e a gente ouve vários tipos de história. Irmão A, irmão B, eu prefiro fazer uma análise da minha própria vida. Porque a Bíblia me ensinou que não posso olhar para a direita e nem olhar para a esquerda, mas sim olhar para a cruz de Cristo Jesus. Porque só Ele tem poder para mudar a nossa história. Irmãos, assim que Paulo faz toda a trajetória e traz ao conhecimento e à mente dos judeus o que foi profetizado pelos profetas, consequentemente, depois que Paulo aponta as abominações dos gentios, isso fez com que crescesse uma soberba no coração dos judeus. Pois aquilo que Paulo havia pregado contra era abominação não só para Deus, mas também para todos aqueles que conheciam a lei e a vontade de Deus. O qual Paulo cita sobre paixões infames, que eles, por ter endurecido seu coração para não ouvirem a voz de Deus, Deus sondou seus pensamentos e achou melhor realizá-los, para que também fosse manifesto o poder de Deus. Por isso que temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós desejamos e aquilo que nós pensamos, pois um dia Deus pode resolver tirar a nossa máscara e mostrar para o mundo e para a igreja quem realmente você é. Temos que tomar cuidado, temos que estar em constantes orações, porque a oração é a única maneira de termos a nossa mente limpa. É através da oração, porque no mundo não tem nada para nós, irmãos. Como vamos nos santificar através do mundo? O que tem no mundo que pode santificar a mente de um cristão? Eu não vi ainda. Se alguém viu, me apresente.
Não existe nada, irmãos. Não existe nada. A única maneira de chegarmos até Cristo Jesus e termos a nossa vida no altar é através da oração, é através da humilhação, é através da leitura das Escrituras, para que ela seja proveitosa não só para o meu conhecimento, mas também para o evangelismo daqueles que ainda são ignorantes à verdade de Deus. Mas infelizmente, irmãos, estamos vivendo épocas difíceis, onde muitas das vezes não temos como prioridade em conhecer a Deus. Passamos tanto tempo ocupado com tantas coisas banais e mundanas, e não tiramos um período secreto com Deus, para nos tornarmos mais íntimos, para sermos revestidos de poder, para recebermos autoridade, para dar continuação naquilo que Deus ensinou aos seus discípulos, ou entregou na mão dos seus discípulos. E pelo contrário, irmãos, muitas das vezes envergonhamos o nome de Deus. Queremos fazer algo, mas não nos preparamos. Meus irmãos, assim que Paulo mostra a dificuldade e o pecado dos gentios, automaticamente os judeus se sentiram melhores, pois eles eram circuncidados, eles eram um povo escolhido. Mas Paulo, como ele nunca trocava os pés pelas mãos, ele nunca ia num lugar sem estar preparado, Paulo tinha argumento para todos. Aí agora Paulo vem, depois que já colocou os judeus no seu lugar, ele resolve, depois que colocou os gentios no seu lugar, Paulo resolve colocar os judeus agora no seu lugar. A intenção de Paulo não era humilhar, nem banalizar, nem escandalizar ninguém, mas sim provar para o povo que não haveria nenhum tipo de situação que pudesse libertá-los do pecado, a não ser através de Cristo Jesus ressuscitado. Interessante que Paulo chega no capítulo 3 falando: e vocês que têm como sobrenome judeus, que se julgam ser guia para os cegos, que se julgam ser luz para os que estão em trevas, que estão cheios de todo o conhecimento, de toda a ciência e toda a revelação da lei de Deus, o qual podem conhecer a vontade de Deus, que se julgam ser mestres para ensinar crianças. Porventura não é por causa de vocês que o nome de Deus é escandalizado ou blasfemado, como diz as Escrituras? Os gentios traziam abominações, e alguns judeus, escândalo, blasfemação. Por quê? Porque ainda não tinham passado, meu querido irmão, pelo processo do arrependimento. Todo homem que passa pelo processo do arrependimento, ele passa a entender de que ele não pode mais caminhar num caminho certo sem o Espírito de Deus. É necessário que eu e você tenhamos um guia para podermos chegar até o caminho do céu. E esse guia é aquele Consolador, o Espírito Santo de Deus. É aquele que, quando você se chega diante de uma decisão muito difícil para se tomar, o homem natural vem com conversa A, conversa B, você dobra o seu joelho, consulta a Deus, e automaticamente você é guiado para fazer a coisa certa. Paulo conseguiu, através das Escrituras e do seu conhecimento e de sua comunhão com Deus, mostrar para toda a humanidade que tanto gentios, quanto judeus, quanto bárbaros, quanto gregos, não seria possível se salvar sem a cruz de Cristo Jesus. E os judeus, com o seu coração ainda duro, resistiam à mensagem de Paulo,
resistiam à mensagem da cruz e mais uma vez usavam os seus argumentos para não se arrepender. Lembra quando as pessoas iam evangelizar você no início da sua caminhada? Falavam que sem Cristo você não conseguiria. Falavam que os seus pecados te levariam ao abismo. E você lá, como aqueles judeus, cheio de toda a sabedoria, cheio de toda a soberba, cheio de todo argumento, ainda não é a minha hora. Mantou que me raje. Jesus está falando com você agora, meu querido ouvinte. Igreja de Cristo Jesus, a sua hora é chegada. É necessário passar pelo processo do arrependimento para que a sua história seja mudada, para que você venha a ser um verdadeiro cristão, fiel, adorador, cheio de bom testemunho e o mais importante, um ganhador de almas. Estamos vivendo tempos difíceis, porque o mundo semeia e nós muitas das vezes não. O mundo investe e nós muitas das vezes não. Muitas das vezes nos preocupamos de como estão andando de casa e esquecemos que lá fora as almas estão famintas, todas sem direção. Ou seja, muitas das vezes estamos degladiando entre nós mesmos. E as pessoas sendo presas, descendo a sepultura, entrando no crack, virando traficantes. Devemos orar mais. Devemos consagrar mais. Devemos fazer mais a vontade de Deus. Pois já, assim como diz as Escrituras no Evangelho de João, eu e você, vós, já fomos limpos pela palavra. Não existe mais pretexto nenhum para nos contaminarmos mais, irmãos. Sabe o que aguarda a mim e a você? O dia do juízo. Paulo também escreve aos Coríntios e fala muito bem, com muita clareza, que no dia do juízo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Independente de tribo, religião, não importa o continente, a Bíblia diz que todo mundo se curvará diante do nome de Jesus Cristo, e toda língua vai ter que confessar, crente ou não crente, ateu ou não ateu, realmente Jesus Cristo é o Salvador. E ali será posto de um por um diante do tribunal de Deus. E ali será aberto o livro das obras, aonde cada um dará conta de si mesmo. Irmãos, eu acho interessante que Paulo faz aqui uma especulação no capítulo 3 ainda para os judeus. Ao mesmo tempo que Paulo fala que o fato de ser judeu não poderia salvá-los, Paulo também abre o entendimento deles. E Paulo fala quais os benefícios de vocês serem judeus. Paulo fala a única vantagem de eu e você, meus irmãos, sermos judeus, é que primeiramente, a palavra de Deus nos foi confiada. Imagine o peso que está sobre os meus e os seus ombros, Igreja de Cristo Jesus. Como é necessário e importante fazermos a diferença no mundo aí fora. Pois é a mesma coisa de Deus olhar para mim, para você lá de cima, irmão Rude, irmão Aline, pastor, a palavra de Deus foi confiada a ti. Faça bom uso e dê bom testemunho dela. Porque eu confiei em você. Eu confiei em você, eu confiei em você. Agora vai ao mundo e através de um bom testemunho, mostre os caminhos para eles. Seja luz para aqueles que estão em trevas. Seja guia para aqueles que são cegos.
Que tipo de cegos que a Bíblia está se referindo, meus irmãos? Aqueles que estão morrendo no pecado, o qual estão tendo até dores de parto, porque querem abandonar os vícios, mas não conhecem o caminho. É interessante que quando eu decidi abandonar a vida de crimes e de drogas, eu sofria dores de parto por ver a minha família sofrer. Mas eu não sabia o caminho. Se você for olhar, a medicina, ela não oferece cura para um viciado de droga química. Porque se tivesse isso também, existiam pessoas milionárias. Porque o tanto de pessoa que está nas drogas, e eu e você menosprezamos e muitas das vezes julgamos, e não sabemos que ela deseja sair daquilo. Quantas são as pessoas, irmãos, que chegam até mim e perguntam: o que você fez para se libertar? Eu falei: eu me arrependi. Eu aceitei Jesus na minha vida. E dali para frente eu não precisei fazer mais nada, apenas adorá-lo. Pois a obra é Ele quem faz. Tudo está no controle de suas mãos. Mas, meu querido irmão, o primeiro passo eu tive que dar. Chegou um momento em minha vida que se cumpriu a palavra de Deuteronômio 28 em minha vida, pastor. Eis que diante de ti coloco a bênção e a maldição, a vida e também a morte, o abismo ou Cristo Jesus. Graças a Deus, Ele me deu uma oportunidade, e o seu Espírito me convenceu de que era necessário eu me arrepender, porque o que Ele tinha comigo era algo maravilhoso. Hoje eu posso dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, igreja. Eu glorifico a Deus pela minha vida, pela sua vida, por essa mensagem, pela vida de cada irmão, para que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer realmente onde estamos errando. E Paulo diz que ainda assim, continuamos sendo devedores a Deus. Ou seja, olhe para o seu irmão do lado e diga para ele: você é um eterno devedor a Deus. Nunca conseguiremos pagar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Paulo resume em suas palavras que sem a cruz de Cristo só sobraria uma coisa para a humanidade: o abismo. Mas é interessante, irmãos, que enquanto eu meditava, o Senhor, Ele me dava uma imagem para que eu pudesse ilustrar, para que facilitasse o entendimento da mensagem aos irmãos. Ainda que procurei ser o mais claro possível, o Senhor me deu uma imagem, que através dessa imagem muitos teriam mais facilidade para entender o centro da mensagem da vontade de Deus, irmãos. O Senhor me mostrava as duas cidades, irmão Rude. Uma cidade do lado direito, uma cidade do lado esquerdo. Escute bem: uma cidade do meu lado direito e uma cidade do meu lado esquerdo. E entre as duas cidades, um buraco negro, chamado abismo profundo e eterno. E interessante que a cidade do lado direito estava sendo destruída, e a cidade do lado esquerdo estava intacta e linda. Eu fui questionar a Deus o que significava aquilo. Aí automaticamente uma ponte desce e é colocada como em forma de passagem entre aquelas duas cidades. E o Espírito Santo de Deus me disse: aquela ponte é o Cristo Jesus.
O mundo está do lado direito, sendo destruído pelo adultério, pelas drogas, pelos vícios, pela criminalidade, pela mentira, pelas conquistas materiais, pela soberba, pela calúnia e por todo tipo de difamação, por todos os tipos de abominação e lixo que o mundo pode trazer. Ele está isso e ainda muito mais. Por um outro lado, existe uma outra cidade que está vivendo o centro da vontade de Deus, o qual está limpa, não existe sujeiras e nenhum tipo de contaminação. Essa cidade chama-se habitação dos salvos. Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente no coração qual o melhor lugar para você estar. Se é na cidade do pecado, a qual será destruída, ou se é na Nova Jerusalém, onde poderemos ver o Mestre face a face e dar a Ele todo o louvor e adoração, o qual Ele é digno. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.